Olá, eu sou Lourdes Ruim e você está nos 5 minutos de história e reflexão. E esse canal é uma oportunidade para que eu reflita, eu espero que você também, sobre o que nos faz feliz e como chegar lá. E hoje eu vou relembrar a lenda de Robin Hood. Como vocês sabem, ele foi considerado o príncipe dos ladrões. E Robin Hood, ele era um fora da lei, mas foi um herói mítico inglês. Ele roubava da nobreza, dos clérigos abastados e dava aos pobres. E isso acontecia, a época retratada foi século XIII, onde os pobres sofriam uma opressão muito grande por parte dos senhores feudais. Eles realmente eram tratados como escravos, passavam fome, e Robin Hood, então, seria aquela pessoa que roubava e não ficava com o produto do seu roubo, ele distribuía para os pobres e oprimidos. E por eles ele era abençoado, chegava a ser considerado até um santo. Mas aí fica a questão, Robin Hood, ele era um ladrão ou alguém que estava interessado realmente em auxiliar seus semelhantes? Fica para nós, hoje como cristãos, essa questão. Mas cabe lembrar que até hoje isso acontece conosco, essa confusão, porque é uma análise que envolve muita coisa, é uma análise complexa. Veja, hoje nas séries, nos filmes, nas novelas, o bandido é retratado como mocinho e nós acabamos torcendo por eles. E eu pergunto, quem de vocês que assistiu a série La Casa de Papel não torceu pelo professor, por Tóquio, por Berlim? Nós torcemos. Então vejam, no mundo de hoje está havendo uma inversão de valores. As pessoas estão se questionando sobre o que é certo, errado, justo, injusto, bom, ruim, como se os valores morais eles fossem passíveis de um questionamento, dependendo da ótica pela qual nós vemos, dependendo de como aquilo afeta a nossa vida ou não. E eu vou contar para vocês, então, uma historinha que nos fala sobre um roubo. Eu encontrei na Feparana, no site da Feparana. Conta-se que um mestre, ele reúne os seus discípulos porque eles estavam sempre reclamando que o templo precisava de reforma. E eles eram monges pedintes, eles viviam da caridade das pessoas do povoado. E realmente o templo estava em ruínas. E aí o mestre diz a eles que eles viviam meditando, estudando, não sobrava tempo para trabalhar. Consequentemente, não conseguiam dinheiro para a reforma. Mas que ele tinha uma ideia, que eles fossem até a cidade e roubassem coisas que pudessem ser vendidas e assim se levantaria o dinheiro necessário para a reforma. Mas que eles tinham que roubar quando ninguém estivesse olhando, porque eles tinham uma reputação a zelar, O templo deles lá era muito conceituado, então ninguém podia vê-los roubando. E aí o mestre entra lá para o templo e os rapazes começam a discutir. Um diz, mas roubo não é algo correto. O outro fala, como que o nosso mestre tão sábio nos pede algo assim? E o outro diz, vejam, isso que ele nos pediu é para uma boa causa. Nós vamos reformar o nosso templo. E aí eles vão para a cidade. Só um não os acompanha e fica ali pelo jardim. Aí o mestre vem, chega perto daquele rapaz e pergunta, por que você não seguiu os seus amigos? Ele diz, mestre, eu lhe peço desculpas, mas o senhor disse que nós deveríamos roubar e não podia deixar que ninguém visse. Só que onde quer que eu vá, eu sempre estarei vendo aquilo que estou fazendo. A minha consciência estará me alertando de tudo. Então eu não pude ir. Aí o mestre diz, era só um teste, eu estava testando a integridade dos meus discípulos. E você, meu garoto, foi o único que passou. E depois de uns anos, esse menino, esse rapaz, se torna um sábio mestre também. Então vejam, essa história nos ajuda a refletir, porque valores são valores, até em pequenas coisas.
Sabe, quando a gente leva a caneta da empresa para casa, tira xerox particular na máquina da empresa, suborna um guarda de trânsito, pega a vaga de um deficiente, de um idoso, são pequenos delitos, né? Que a gente acha sem consequências. Mas será que é assim? E os valores que Jesus nos trouxe? Aqueles valores imorredouros, que não há como ser questionados. Então, eu gostaria que você colocasse nos comentários qual é a sua opinião. Robin Hood, ele é herói ou ladrão? Coloca lá, eu vou gostar de saber. Fique com Deus.